Então, eu vou começar por apresentar o professor Amos Guiora. A doutora Dulce, na sessão de abertura, já teve a oportunidade de falar sobre o trabalho de investigação importante e pertinente que o professor Amos Guiora tem estado a desenvolver, e hoje ele, um senhor professor de Direito da Universidade de Utah, vem aqui falar-nos, apresentar-nos, debater connosco, pôr o dedo na ferida, se assim possamos dizer, bater na mesa, falar sobre um caso e sobre o qual escreveu um artigo que os senhores podem encontrar nas vossas pastas, e a quem nós também já enviámos, quem nos acompanha online, e podemos também remeter o original. Portanto, o que está nas vossas pastas é uma tradução para português, mas o original é sempre mais rico. E, portanto, depois faremos também chegar-vos o artigo. Mas, como eu estava a dizer, o tema que o professor Amos nos vai trazer tem a ver e fala sobre a responsabilização, a importância da responsabilização, a urgência da responsabilização daqueles que são entendidos como os facilitadores do abuso sexual infantil. E apresenta-nos um caso muito específico, que é o Jeremy Bell. Eu vou dar-lhe a palavra porque será muito mais interessante ouvi-lo. In the next 20 minutes, I'm going to talk about the enabler and the bystander in sexual abuse. The perpetrator is of zero interest to me, because I firmly believe that if we really intend to put an end to sexual assaults of children, we need to point a finger, j'accuse, at the two actors who are truly responsible for what happens to children. And those two actors are the bystanders and the enablers. Definitions are important. The bystander is the person who is physically present when harm is caused to a child. The bystander is there. The enabler is a far more complicated and nuanced individual, because they are not there. But they absolutely know about what is being done to a child. They are teachers, they are principals, they are university presidents, they are team coaches, they are priests, they are people in positions of authority. And they know it. And you base this entire conversation on the following terrible story. In November of 1997, a 12-year-old boy named Jeremy Bell was murdered by his teacher. The teacher murdered the 12-year-old boy on a Thursday night while performing a sex act on him. That same teacher had been abusing 12-year-old boys for over 30 years. And he went from school to school to school to school. And every time there were complaints filed by parents, sometimes by other teachers, sometimes awkwardly by the kids, the school administrators made one decision and one decision only, and that was to, what is called in English, to shuffle the teacher to a different school. In English, it's called either passing the trash, because they are trash, or mobile molesters, because they are molesters who are mobile. The night that the boy was killed, he was in a cabin owned by the teacher in a little house on a lake, river, with another 12-year-old boy. When the police showed up, the murderer, the teacher, there were marks all over the boy. He'd been, committing a sex act on him. The teacher said, well, I was doing CPR for 7 hours, which is absolutely incorrect.
the police, law enforcement, in addition to the teachers and the principals, they covered up the murder. So when I tell you about enablers, there are two distinct levels of enablers. There are the school administrators, and there's police. Without this and this, that little boy wouldn't have been murdered. And so when I wrote this article, my question to all of us, and I'm honored to be here and thank you for having me, it's a very simple question that we all need to ask ourselves. To whom do we owe a duty? Do we owe a duty to the little 12-year-old boy? Or do we owe a duty to the institution? And again, I don't care if the institution is a school, a church, a sports team, whatever the institution is. And I've reached the conclusion that enablers make a clear decision to protect the institution. They don't care whatsoever about the child. The child is just go away. Because institutional protection is what drives the enablers. And in order for us to truly understand that, we need to stop the following. To impose this duty on the child just to say no, to know the difference between a good touch and a bad touch. You need to know a good adult from a bad adult. In English, we say that's bullshit. Because we cannot impose these duties on children. We must absolutely impose the duty on adults. And because I teach law, I have reached the conclusion that if we are serious, we have to do the following. We have to say that all those enablers, all those in the hierarchy, again, whether it's the church hierarchy, or in my case, rabbis, because I live in Israel, or school hierarchy, whatever hierarchy, they have committed a crime. Not a moral crime, but a legal crime. Yes, there are legislatures that have imposed that on bystanders, but from the perspective of the child who is unprotected, you have here the word vulnerable. If we are serious about protecting children, not what is called in English lip service, but if we are serious, we have to make the decision that to view all of these people in positions of power as having committed a crime. And when I say crime, I mean crime. It's okay to send coaches and priests and administrators to jail. Nothing will happen to them. And if it does, that's okay also. Because until we do that, the child will be unprotected. And let me give you some examples in addition to the 12-year-old boy. I wrote a book called Armies of Enablers. And the term armies is plural, not one enabler, but an armies. And I interviewed Catholic Church victims in the United States. I interviewed women who were in the Olympics. I interviewed athletes, American athletes. And I will share with you 3 stories in addition to the boy. Story number 1, a woman who played softball, like baseball. She was assaulted by the team doctor 150 times. And when she finally went to the woman trainer and didn't tell her but showed her, did to the trainer what the doctor was doing to her, the woman trainer said, "Oh my God, this is awful." Well, yeah, it's awful. Duh. What are you going to do about it? And the trainer said, "You have to go talk to another trainer." That's an enabler. What did the other trainer do? The other trainer had her removed from the team. Why? Because protecting the institution was more important than protecting the vulnerable athlete. She and I were Skyping. She was not important where she lives in America, and I was home in Israel. We were in a Zoom call, and she starts choking. And I'm thinking to myself, in Israel, how do I call the police where she lives? Because this woman is choking. When she finally stopped choking, she said to me the following: "This is how I wake up every morning for the past 20 years of my life." And I said, "What do you mean?" She said, "I'm choking." I said, "Who's choking you?" One word:
the enabler. The perpetrator, who was the team doctor who had assaulted her, was of zero interest to her, didn't occupy any real estate in her brain. It was the enablers who for 20 years had been choking her. By the way, those enablers still have their jobs. Nothing was ever done to them. That's example one. Example number two, a woman named Maddie Larson, who was a gymnast for the United States of America. Maddie Larson, from the age of 14 till 17, was sexually assaulted by the team doctor 750 times. And the only reason that Ms. Larson was violated 750 times is because United States of America gymnastics officials made the clear decision to enable her, when she was in training meets, to go to his hotel room at night by herself for quote-unquote medical treatment. As she says, who sends a 14-year-old child alone to a man's hotel room at night? And what the hell do you think is going to happen? Well, what you think is going to happen, happened. And when I talked to Maddie, I asked her two questions. Question number one, what did you expect from the enabler? And the answer was easy. I expected to be protected. Question number two, and when you realize that you were not, what's the one word? And that one word is abandoned. The enabler, and this is critical for me that you understand this, the enabler is not some passive figure. The enabler is an active figure causing direct harm. Third example, a gymnast named Lindsay Lemke, who was assaulted by the doctor who knows how many times. She went to her coach, a woman, and said, I can't do this anymore. I'm out. And the coach told her three things. One, if you complain to the police, I'm going to have to talk to your parents. So in America, that's absolutely incorrect because she was 21 years old. And in America, 21 years old, an adult. We don't need your parents. Second sentence. Gosh, I want you to think about how this will impact the doctor and his family. Who cares? I mean, seriously, who cares? And the third thing is, I don't know if this will make sense to a Portuguese audience, but American athletes get scholarships. So the coach said to her, I remind you, scholarships are given and scholarships are taken. That's a threat. That's an enabler. 3 years ago, I testified before the Victoria Parliament in Australia on this very issue. And I made there the argument that the enabler is committing a crime of omission and not commission. Omission being passive, commission being active. And I stand before you today and say I was wrong. It is not passive, it's not an omission. Enablers are actively committing a crime. One of the great questions that I don't have an answer for, and I'm looking for help, looking for research assistance here, is how to quantify the harm caused by the enabler. I have stories. I could stand here for the next day, next week, because I by now have interviewed I don't know how many survivors worldwide, all about the enabler. None of them about the perpetrator, all about the enabler. So I have stories, endless stories, more and more stories. Yay for me. But what I don't have is a quantification model that assesses the harm caused. Why is that important? Because in my efforts to address this issue, like this article, I have one focus, and that's to criminalize. Take no prisoners. And I'm willing to work with legislatures, whether it's the EU, the Portuguese legislature, the Australian legislature, I don't care with whom. Because if we are serious about this, we have no choice. What legislatures tell me around the world is this is terrible. Well, I know it's terrible. And the stories are sad. Yes, I know the stories are sad. But for them to convince each other and for them to be convinced, they need numbers. Like, how do you assess the harm caused by the enabler? And so when I was invited here, and I thank you today, for me, the following three things are essential.
want to directly make clear to you that we may spend time talking about the perpetrator. The perpetrator is almost literally irrelevant. Because the perpetrator or perpetrators, men or women, doesn't matter. They know that they are protected by the enabler. And the best way for me to explain this, I know here you play what we call soccer, what you call football, but in a sports paradigm, the perpetrator is like carrying the ball. The enablers are the protectors. And standing at the goal line, in the goalpost, just is the vulnerable target. The vulnerable target sees the perpetrator running down the field with the ball, protected by this. The perpetrator has immunity. They're protected. First of all, they've got this. And as long as we don't criminalize this, they will continue marching down the field untouched. Men or women, doesn't matter. So the first thing is to make clear from my perspective that you understand that with all due respect to the perpetrator, the survivors tell me that they actually don't think about the perpetrators. What they absolutely focus on is the enabler and or the bystander. That's one. Two, we need to have, as a society, whether here in Portugal or wherever else, we need to have a totally different articulation of to whom is the duty owed. Many people love the institution, whether it's a sports team, that team, or this university, this priesthood. The institution can no longer be viewed as sacred, whether it's a religious institution or not. When I presented this legislation in Utah, where I work, there are 5 reasons why people vote against it. 5. Reason number 1, because if we have this system, we will lead to too many civil suits rather than criminal suits. Right? Okay. So we did an empirical study on that. That's incorrect. But that doesn't mean you can't make the argument, but it's wrong. Reason number 2 is because if we have a system where we have to call the police, we will flood in America the 911 system. That's a silly argument. Reason number 3, I don't know if you have this in Portugal. In America, we have the libertarian state, you know, the nanny state, too much government. Okay, fine. Reason number 4 is an only argument that makes sense, is this could lead to unintended targeting of minority communities, people of color. And I don't have an answer for that one. That is an only argument that makes sense. And the 5th reason is because we are good people and we believe in God and God will protect us and God will protect the enemy. Okay, that didn't work either, with all due respect to the Lord. So of the 5 reasons, 4 are total bullshit. From the survivor's perspective, and I don't have, the mandate to speak on their behalf, but by now I've spoken to so many survivors that I allow myself the following. Were they here, they would tell you that with all due respect, it's not the perp, it's not the perpetrator. It's 2 things. It's the enabler, and it's our failure to act on that. And the 3rd thing, before I finish, as we're having this conversation in this extraordinary gathering here today, we all know the statistics. On American college campuses, I don't know about here, on American college campuses, 1 out of 4 college women are complaining about sexual assault, sexual harassment, and or rape. 1 out of 4. Men, it's somewhere around 1 out of 12, 1 out of 15, but we also all know the following. If 1 out of 4 are complaining, we all know it's much more than 1 out of 4. And if it's 1 out of 15 men, we all know, unless you're kidding yourself, it's much more than 1 out of 15. And if you think it's only 1 out of 15, then you're wrong, trust me. They, 1 out of 4, 1 out of 15, are saying to you the following. Act on our behalf. Final word, the internet. So yes, it's great to legislate against those who post. Take my word on this. That is a part of the puzzle, but no more than a part of the puzzle. The really nefarious actors in internet posting of child abuse, child pornography, are the enablers who are doing the reposting. So yes, you can go, this legislation is critical. It's only a piece of the puzzle. This is a long, hard fight.
but as survivors will tell you in simple English, we have no choice. Thank you very much. Muito obrigada. Muito obrigada pelo testemunho. Efetivamente, todos somos agentes de proteção e todos somos responsáveis pela proteção das crianças. Quando conhecemos o professor Amos e tivemos contacto com o trabalho que tem desenvolvido, ficámos a conhecer que ele é também um grande impulsionador daquilo que chamou Bystander Initiative. Portanto, mais uma iniciativa, criou um ecossistema em torno dos abusos sexuais e outros. Esta Bystander Initiative, como ele referia, pretende responsabilizar os facilitadores, promover uma melhoria da legislação, uma adequação e naturalmente assumir um compromisso num processo de capacitação, quer junto dos mais novos, num processo de capacitação, de educação sobre os danos causados pelos facilitadores, junto dos mais novos e dos mais velhos. E não é à toa que o seu grupo de alunos, uma das alunas, achei interessante a expressão, is a vision guy. E efetivamente estamos aqui perante um companheiro com visão. Muito obrigada. Eu vou pedir-vos que as questões que têm, com certeza, que existem, que ficarão para o fim, para darmos já então a palavra aqui ao meu colega da ala esquerda, o Dr. Ângelo Fernandes, fundador da Quebrar o Silêncio, que certamente todos conhecem, a primeira associação portuguesa de apoio especializado para homens e rapazes vítimas e sobreviventes de violência sexual, e autor do livro De que falamos quando falamos de violência sexual contra crianças, e que a doutora Dulce já aqui referiu como um guia com o qual nos temos também orientado e aqui alterado algumas terminologias. Um guia com orientações para a prevenção do abuso sexual de crianças, e além do apoio prestado a todos aqueles que recorrem, aos homens sobreviventes que recorrem a Quebrar o Silêncio, tem também um trabalho muito importante de informação, de sensibilização, de capacitação para o público em geral sobre estas questões da violência sexual, contribuindo para a erradicação de mitos e crenças sobre o abuso sexual e a desconstrução de estereótipos de género. É também cronista do jornal O Público, Observador e SAP 24. Acredito? Bom dia a todas e a todos. Eu preciso só de computador. Se calhar vamos ter que esperar um pouquinho. Não. Ok. Certo. Bem, bom dia a todas e a todos. Quero agradecer, antes de mais, o convite do IAC e, claro, aqui à minha querida doutora Dulce Rocha. Muito obrigado por estar aqui convosco. Reparei há pouco que o nome da exposição que estava fora é Shame, vergonha,
E vergonha é realmente um tema central quando falamos de violência sexual contra crianças, ou de violência sexual em geral. Vergonha, culpa e também silêncio. E acho que são 3 palavras que se calhar podiam ficar aqui connosco. Antes de começar, eu gostaria só de fazer uma pergunta retórica, não é para responder, é só mesmo para pensarmos um pouquinho, que é: se o vosso filho, irmão, amigo, marido, pai ou colega vos dissesse que foi abusado sexualmente, se saberiam o que lhe dizer? Ok? Porque isto faz parte do nosso trabalho, nós trabalhamos com homens e rapazes vítimas de violência sexual e, por vezes, enquanto profissionais, a nossa concepção, a nossa ideia de vítima pode não ser aquela da nossa realidade. E, enquanto profissionais, temos uma responsabilidade de receber qualquer partilha de violência sexual, validá-la, e às vezes as nossas crenças podem ir contra, por exemplo, a realidade de ser um homem, ou um rapaz, ou um amigo nosso. Muito rapidamente, a quebrar o silêncio é a primeira e única resposta em Portugal especializada em homens e rapazes vítimas de violência sexual. Os nossos serviços são gratuitos e confidenciais, portanto, desde apoio psicológico, grupos de ajuda mútua, apoio entre pares. E, além desta dimensão do apoio, também fazemos ações de sensibilização sobre estas matérias, prevenção sobre a violência sexual contra crianças, informação e, muito importante, formação de profissionais. Cada vez mais temos que apostar na formação de profissionais. Nós fizemos 6 anos em janeiro passado, e nos primeiros 6 anos, 594 homens e rapazes procuraram o apoio da Cabral Silêncio. Okay? Só para ficar aqui com alguns dados. Quando falamos de violência sexual contra crianças, eu gostava só aqui, pelo menos, de passar alguns pressupostos que eu acho que é importante para ficarmos todos e todas alinhados com estas questões. Antes de mais, violência sexual não é sexo, é crime. Isto é muito importante, é fundamental. Não é uma experiência que esteja no desenvolvimento, seja expectável no desenvolvimento humano, que faça parte da sexualidade das crianças. Não é de todo expectável que faça parte do nosso desenvolvimento. Estamos a falar de crime e estamos a falar de uma experiência potencialmente traumática, e é fundamental falarmos de trauma. A responsabilidade é sempre do abusador, nunca da vítima, e podemos pegar aqui nas palavras do nosso colega e também de quem sabia, de quem soube e nada fez, mas nunca da vítima. Portanto, nós não subscrevemos qualquer argumento que possa corresponsabilizar sequer a vítima, ou que haja qualquer coisa que a vítima possa ter feito, que possa ter precipitado a sua própria vitimação. Falamos, por exemplo, na área das mulheres, que se vestiram de forma provocatória ou que beberam. Há sempre o nosso discurso, um discurso muito enraizado de culpabilização das vítimas, e nós somos contra esta responsabilização das vítimas. A experiência potencialmente traumática. Quando falamos de violência sexual, temos de falar obrigatoriamente de trauma. Não falar de trauma é termos uma conversa incompleta sobre o que é violência sexual. E aqui eu tenho uma versão aqui um pouco cordial, que é: as crianças tendem a não criar e a inventar histórias que nunca vivenciaram. Eu vou mais à frente e digo: as crianças não mentem sobre violência sexual. Ok, ponto final. Eu não bato o pé em muitas questões, mas este é um ponto que eu bato o pé. E encontro muitos profissionais, que é grave e preocupante, que acham que as crianças inventam histórias de violência sexual. E eu questiono sempre: ok, então o que é uma história de violência sexual? Que formas de violência sexual é que conhecemos? Porque muitas vezes vamos logo pensar, se calhar, na violação, e não é isso que aconteceu. Podemos falar de outras formas de abuso, e que acham que a criança mentiu e que criam uma história apenas para chamar a atenção dos adultos, ou por vezes para se vingar dos adultos. Isto é preocupante e podíamos falar sobre isto. Por último, e esta é uma questão que vai ser transversal a toda a minha apresentação: a prevenção não é um dever das crianças. Temos que parar com esta conversa. Não são as crianças que têm que identificar o abusador, que estão a ser seduzidas, que têm que dizer quem é que é o abusador, quem é que não é, que têm que dizer que não, que têm que denunciar o abusador. Não é o dever das crianças, é o nosso dever. Pessoas adultas, cuidadores, pais, mães, e, muito importante, as instituições. Pronto, isso era só os pressupostos, não quero avançar muito, mas quando falamos de violência sexual contra crianças, nós sabemos que é um tema que genericamente as pessoas tem uma ideia negativa, ou seja, que é algo danoso para a criança, que muitas vezes até podemos dizer que vai marcá-la para toda a vida, mas no fundo não há um património que seja um coletivo, que seja consensual. Ou seja, se nós agora, se tivéssemos o tempo e eu passasse um pequeno envelope para cada uma das pessoas e pedisse uma pequena descrição do que é a violência sexual contra crianças, se formos 70 aqui, se calhar íamos ter 70 definições diferentes. E isto é um problema, porque quando nós falamos, seja, sei lá, de racismo, homofobia, misoginia ou qualquer outro tema, se nós não temos um património que seja consensual, não sabemos do que é que estamos a falar.
E é importante que nós, enquanto instituições, enquanto país, enquanto Estado, saibamos então o que é a violência sexual. Porque podemos conversar aqui, o que é que diz o Código Penal? Não é? O que é que diz o Código Penal sobre o abuso sexual de menores? Fala de violência sexual, se calhar não fala, se calhar fala só de abuso. Com que idade é que uma criança ou um adolescente pode consentir? Portanto, são algumas questões que nós podemos trazer já para aqui, para a conversa, e deixar-nos a pensar, se calhar eu não me sinto tão confortável sobre estas matérias como eu anteriormente julgava que sabia. Posso também perguntar porque é que as crianças não partilham as histórias de abuso? Quais são as consequências que tem na sua vida? Como é que um abusador chega a uma criança, silencia a criança, garante o seu silenciamento por anos e também consegue a inação, como falámos há pouco, a conivência de adultos cuidadores? Okay? E são tudo questões que nós nem sempre temos tão presentes como gostaríamos de ter e que vai influenciar as nossas práticas profissionais. E especialmente também, já agora desculpem, perceber em que contexto é que acontece. Recentemente fala-se muito da Igreja, certo? Como em 2003 falava-se da Casa Pia, mas até agora não houve um trabalho, por exemplo, jornalístico, que desse um passo atrás, uma visão macro, para perceber o que é que une, por exemplo, a Casa Pia à Igreja e ao contexto da família, ao contexto onde as crianças são abusadas. E a resposta é simples, tal como a nossa colega Maria Medina Martins, da AMCV, diz, os abusadores estão onde as crianças estão. É muito simples. Quem trabalha nesta área sabe disto. Mas só para falar aqui de algumas questões, uma em cada 5 crianças foi ou será vítima de violência sexual. Okay? Isto são os dados do Conselho da Europa que nos diz isto. E eu costumo sempre dizer este número, porquê? Porque muitas vezes há a crença de que isto só acontece aos outros. E se nós pensarmos que uma em cada 5 crianças, se pensarmos numa turma com 25 crianças, são 5 crianças por turma. 5 crianças por turma. Significa que numa pequena escola com 10 turmas, já estamos a falar de 50 crianças neste universo desta escola com 10 turmas. 50 crianças. Portanto, isto não acontece aos outros, nem acontece longe. Acontece nas nossas casas, nas nossas instituições, nas nossas escolas. E se para quem acredita que não acontece na nossa casa, acontece com as crianças que trabalham e que brincam e que socializam com as nossas crianças, ok? E se calhar temos que ir um pouco mais longe, porque uma das questões que as pessoas às vezes não fazem o salto é que estas crianças não estão longe, num passado longínquo. As crianças estão aqui, nesta sala. Uma em cada 5 crianças. Porque estas crianças crescem. E são os nossos amigos, as nossas amigas, os nossos colegas de trabalho, os nossos familiares, ok? E é isto que nós não sabemos, muitas vezes, e não temos noção. Por isso, quando olhamos para as notícias, e lembro-me no caso, por exemplo, do Matias Damasio, um cantor angolano, que há uns 4 ou 5 anos disse que aos 10 anos tinha sido abusado por uma mulher mais velha, e os comentários eram, quem me dera a mim uma violação das boas, só eu é que não tivesse a sorte, são comentários de troça, que estão a minimizar estas experiências. E o que nós estamos a dizer é, eu não sei quantas pessoas já que estão aqui na sala possam ter sido vítimas de violência sexual, mas eu sei que as nossas palavras contribuem para a manutenção do silêncio das vítimas. Quando nós dizemos porque é que ela tinha vestido, porque é que ela estava a beber à noite, porque é que ela saiu sozinha, porque é que ele foi ter com ela. Portanto, quando nós culpabilizamos a vítima, estamos aqui, como o nosso colega falava, estamos a culpabilizar a vítima e estamos a ser enablers, estamos aqui a ter conivência estamos a proteger os abusadores. E nós temos que passar a conversa para os abusadores, o foco. Porquê é que abusou? Porquê é que sentiu que podia abusar? Onde é que ele sentiu a segurança que podia tocar naquela criança e naquele contexto, por exemplo, num contexto profissional? Isto para dizer que 1 em cada 5 crianças é 1 em cada 5 adultos, ok? Portanto, quando eu pergunto a profissionais, vocês lidam com vítimas de violência sexual? Às vezes, não, e eu digo sim, lidam. Lidam no trabalho, lidam na vossa esfera pessoal, nas vossas relações sociais, vocês lidam com vítimas de violência sexual todos os dias, não haja dúvidas. Muitas vezes, o que acontece é que estas crianças só partilham as histórias de abuso quando já são adultas, com 30, 40, 50, 70 anos, ok? Portanto, e tal como eu acho que muita gente aqui, se calhar toda a gente até ouvia em criança, não fales com estranhos, não aceites gomas de estranhos, não aceites bolés de estranhos, ok? Mas a verdade é que quando falamos neste tipo de crimes, o estranho representa algo pontual, ok? Na esmagadora maioria dos casos, os abusos, o abusador é conhecido da própria criança, da própria família, ou então é um conhecido da criança, um professor, um chefe de escoteiros, um padre, um vizinho, um amigo.
E em Portugal também importa dizer, como provavelmente nos outros países, é o crime com menor número de denúncias. Qual é que é o problema quando nós falamos de prevenção de violência sexual? Deixa-me só aqui perceber aqui que é. A questão para mim é que a violência sexual é um tema que é frequentemente noticiado. Várias vezes durante o dia o tio abusou da sobrinha, há sempre várias notícias. O problema é que isso não contribui para a prevenção. Porque é sempre caso a caso, caso a caso, caso a caso. Não há um trabalho que seja de desocultar em que contexto é que acontece, em que circunstâncias, como é que os abusadores chegam às crianças, como é que garantem a segurança das crianças e como é que garantem a conivência das pessoas cuidadoras. Então este mediatismo, agora com a Igreja no último ano tem sido uma loucura em termos de notícias, e vamos aqui também podemos falar com a comunicação social, que é a responsabilidade. Porque depois nós temos no nosso dia-a-dia homens e mulheres sofrendo violência sexual que não têm um minuto de paz, de tranquilidade, porque as notícias estão sempre constantemente a bombardear com estas questões. Quando são as notícias, são as redes sociais. Quando são as redes sociais, são os colegas no trabalho. Em casa, este tema está constantemente a assaltar as vítimas. Portanto, quando não há este trabalho, que significa que as notícias ficam só pela rama. O que acontece é que muitas vezes, quando falamos de prevenção, há, o que eu dizia, a responsabilização das crianças pela própria segurança, e volto a repetir, está errado. Também há muito a promessa e a esperança de respostas rápidas e universais. Eu aqui lembro-me, por exemplo, de livros e jogos didáticos para aplicar com as crianças. O jogo do semáforo, não sei se conhecem o jogo do semáforo. Se calhar algumas pessoas estão ligadas, algumas pessoas dizer que sim. O vermelho é para as zonas, para as crianças identificarem as zonas que não podem ser tocadas. O verde para as zonas que podem ser tocadas. E o amarelo? O que é que significa o amarelo? Fico só para refletir. E o vermelho é para toda a gente, mas para o pai e para a mãe é diferente? Para o tio e para a tia é diferente? Ou é sempre igual para todas as pessoas? Mas eu não tenho muitas dúvidas sobre o que é que significa o amarelo. Quando nós falamos do toque bom e toque mau, o que é um toque bom e toque mau? Porque nós, às vezes, posicionamos nas crianças aquele conhecimento que nós temos e a percepção e a consciência que os adultos têm. Não que as crianças têm. As crianças têm outra dimensão, as crianças ainda estão em desenvolvimento. Um toque bom. Então, se um adulto, por exemplo, começar a estimular uma criança que já sente algum prazer, não sexualizado como nós temos, numa zona, é bom ou mau? Saberá a criança distinguir esse toque? Especialmente quando é apresentado como uma brincadeira por parte do abusador? E o segredo é bom ou mau? O que é um segredo bom? O que é um segredo mau? Se um abusador lhe disser que está aqui um jogo que os teus pais não te deixam jogar na PlayStation, mas está aqui, mas tu guardas, é um segredo bom ou um segredo mau? A criança beneficia. Nós sabemos identificar que é um segredo mau, mas a criança vai beneficiar. E então temos que começar a problematizar estes materiais que colocam na criança o ensino destas questões para a sua própria segurança e que ignoram toda a complexidade destas matérias e que depois falta a continuidade. Porque a prevenção não se consegue numa tarde, não se consegue numa conversa e não se consegue em meia hora. É um projeto de vida que acompanha a criança desde o início até o resto. Okay? Depois, o que eu acho que é muito preocupante, nós temos profissionais e cuidadores sem formação nesta área. Okay? Quando trabalho com profissionais e pergunto, por exemplo, em caso de denúncia, o que é que fazemos? Eu primeiro falo com a diretora da escola, vou falar com a psicóloga, vou falar com a CPCJ, eu vou investigar para saber se realmente é verdade, eu chamo a polícia, e não há consensual, não há medidas consensuais. Ninguém sabe. São raros os profissionais que me dizem têm que denunciar. Não sabem que é crime público, portanto, há muita desinformação e há uma carência extrema na formação de profissionais. E depois, que é algo que eu acho que é muito frustrante para quem trabalha nestas matérias, é dificuldade na promoção e adesão na prevenção. Muitos pais e mães acreditam que estão seguros. E quando acreditam que estão seguros e que só acontece aos outros, deixam os contextos mais vulneráveis. Não trabalham com as crianças as medidas de prevenção. E isto é muito problemático. Desculpem, eu estou quase a acabar, eu não queria mesmo aqui resvalar por causa do tempo, mas eu queria dizer que ao início eu estou mesmo preocupado com isto, com o estado das coisas. E estou zangado porque a mensagem parece nunca passar e questiono muito como é que nós fazemos chegar estas mensagens a quem deveria chegar, não é? Que são os adultos, cuidadores e instituições. E sinto que há muita dificuldade. Quais são os obstáculos à prevenção?
É desinformação sobre violência sexual contra crianças. As pessoas não sabem o que é violência sexual contra crianças, não sabem como é que acontece, não conhecem isto, ok? E isto alimenta os mitos e as crenças e ideias erradas, que é, como é que uma criança conta? Existe muita percepção por parte dos pais que uma criança vai chegar perto do pai e da mãe e dizer assim, pai, mãe, por favor, peço que parem tudo o que estão a fazer para tomarem atenção exclusiva àquilo que eu vou dizer. Eu sou vítima de violência sexual por parte do tio. Portanto, é uma experiência altamente traumática, está a afetar o meu desenvolvimento e eu preciso que vocês acionem todos os mecanismos que conheçam, legais e intervenção psicológica, para que isto pare agora. Perguntem-se, quem é que a criança de 3, 5, 7, 8, 10 anos vai dizer este discurso? Não diz. Ok? O tio tocou-me na bolacha. O tio mexeu-me na minha bolacha. Disse uma vez uma menina na escola, o tio mexeu-me na bolacha. Ok. E a professora respondeu, se calhar, é importante partilhar. Ok? Até que semanas mais tarde se apercebeu que bolacha era o termo que usavam em casa para vagina. Então esta história passou a ser o tio tocou-me na vagina. Não é a mesma coisa. E esta é uma partilha que passou despercebida, é ignorada, não é? Portanto, e quando estes mitos populam, quando são muito comuns, as pessoas não vão agir. E há uma falsa sensação, e promove a falsa sensação de segurança dos pais e mães. Muitos pais acreditam que vão perceber que o filho ou a filha foi abusado sexualmente. Conseguem identificar claramente alguma coisa aconteceu. E não conseguem. Muitas vezes dizem, nós lá em casa falamos sobre tudo. Não há nada que o meu filho ou a minha filha não me conte. E eu digo, não. Há assuntos que vocês não têm acesso, garanto-vos. Não há nenhuma criança que vocês perguntem, como é que foi o teu dia na escola? Foi ótimo. Experimentei cocaína pela primeira vez, adorei e vou repetir. Não é? Não vão contar isto. Um menino que diga, eu hoje beijei outro menino na escola e gostei, e talvez seja homossexual. Vão acreditar que esta partilha é uma partilha na refeição. Não acontece. E isso, alguns contextos, se calhar são mais favoráveis a que as crianças partilhem determinadas coisas, as crianças não partilham porque não se sentem segurança nos adultos, porque os adultos não estão informados. Por outro lado, também existe a escassez de programas de proteção primária. Onde é que estes programas estão? Onde é que estes programas estão nas nossas instituições? Ok, não há. E programas de prevenção primária, muito importantes, que não responsabilizem as crianças pela prevenção. Eu sei, vocês se calhar vão ficar fartos de ouvir, e fartas de ouvir isto, mas a verdade é que não temos programas de prevenção que sejam focados nos adultos e não nas crianças, ok? E depois, e muito importante que é, há um silêncio em torno destas matérias. Noticiar não é educar. Okay? Não é educar. Quantas vezes nós não pedimos à comunicação social, vão buscar as informações do Conselho da Europa, comecem a dizer que é 1 em cada 5, que é na família, vão buscar estas informações. Mas não, é sempre o tio, o vizinho, o professor, e é sempre casos pontuais, parece que não há nada que os liga. Qual é que é o impacto que tem na prevenção? As crianças ficam mais desprotegidas e mais vulneráveis a serem vítimas de violência sexual. Os pais e as mães pensam que estão seguros, em casa estão seguros, e não estão, não é? Famílias que não promovem sequer depois a prevenção da violência sexual, não aplicam às questões do dia-a-dia. Menor consciência daquilo que podem fazer no seu cotidiano, nas conversas sobre, por exemplo, o que é autorização para brincar, o que é a questão do corpo, os limites, da roupa. A questão, por exemplo, da autorização para brincar é uma boa base para o consentimento mais tarde. Sempre que brincas apanhado com o teu primo, não é autorização, por exemplo, para brincar ao wrestling. Se o teu primo vem cá todas as semanas brincar com a PlayStation, tem que pedir autorização. São questões que estão na base do consentimento, mas e que podem ser trabalhadas no dia-a-dia. Não são. Inação por parte dos adultos cuidadores. Lembro de um caso de um menino que foi abusado pelo primo. O pai viu, achou que era wrestling. Conclusão, o primo continua a abusar do primo, não é? Deste menino. O pai sabia, enabler, como estávamos aqui a falar, não é? Mais uma questão. E depois a manutenção deste silêncio beneficia quem? Os abusadores. Porque se nós não falamos, nós não estamos alerta, estes abusadores têm uma maior sensação de segurança de que podem fazê-lo. Se nós temos instituições como as escolas, em que não há programas de prevenção primária, em que não há ninguém que fala, então os abusadores sabem que podem, por exemplo, tocar numa criança através de massagens, porque está cansada, ou de cócegas, que ninguém vai suspeitar que aquele nosso colega que nós gostamos muito, que temos uma boa relação de trabalho, está a seduzir uma criança à nossa frente, sem que nós nos apercebemos disso.
Portanto, o silêncio vai só ser uma base para esta segurança dos abusadores. Estou mesmo a terminar, peço desculpa. Portanto, quando falamos já de abuso sexual, qual é que é o impacto disto tudo nas crianças? Que é, as crianças não têm quem as escute e acredite nelas. Muitas vezes as crianças não têm depois o apoio e a intervenção que precisam precocemente logo, e nós estamos aqui a falar de questões traumáticas, não se esqueçam, que depois vai afetar o desenvolvimento da criança e afetar a forma como ela se relaciona consigo própria, com os outros, com o mundo, anos mais tarde. E quando as crianças falam, não acreditam nelas, enquanto estão descrenças, são escrutinadas e muitas vezes até punidas. Tu não contes ao teu pai que o vizinho abusou de ti, porque o teu pai ferve em pouca água, vai pegar na caçadeira, vai matá-lo. Tu não queres que o teu pai vá para a prisão? Pois não. E este menino que partilhou com a mãe que tinha sido abusado, para garantir que o pai não vai preso, tem que ser ele responsável pela própria segurança do abusador. Não faz sentido. E nós andamos a colocar nas crianças este peso, não só pela sua proteção, e depois também, em algumas situações, a segurança do próprio abusador. A ausência da prevenção para crianças que já foram abusadas intensifica e potencia imenso o impacto traumático nas suas vidas, como é óbvio. O reforço do silêncio e manutenção do mesmo, estas crianças vão continuar silenciadas e só vão falar 20 ou 30 anos mais tarde, e aumenta a vulnerabilidade para outros abusos sexuais. É comum que as crianças abusadas sexualmente sejam abusadas sexualmente por diferentes abusadores e abusadoras ao longo da sua vida. E muitas vezes essas crianças, quando chegam à idade adulta, trazem crenças consigo: fui eu que tenho algo em mim, um ímã, que sou estou estragado, eu não mereço nada de bom, tenho algo que atrai os abusadores. E depois temos que andar a desconstruir estas crenças. Da nossa parte, nós temos uma campanha, só aqui para terminar, desculpem, que futuro, foi lápis meu, falta só mesmo, exato. Futuro para a prevenção, antes de mais, formação de profissionais, desculpem, os profissionais têm que estar preparados. Nós não podemos ter profissionais, por exemplo, nas escolas, ATLs, campos de férias, centros de acolhimento, que não sabem o que é violência sexual, que não sabem o que é trauma, que não sabem nada sobre estas matérias. Têm que ter formação. O problema não são deles que não tiveram formação. São das instituições que não dão essa formação, ok? Nós não podemos esperar de um profissional que saiba trabalhar numa área se nunca tiver essa formação, ok? E se não havia formação há 20 anos, agora já existe. Temos que dar. Campanhas de sensibilização para pais e mães. Os pais e as mães que andam com esta falsa sensação de segurança, temos que chegar. Nós não estamos aqui a fazer prevenção. Nós estamos aqui a sensibilizar para a promoção de uma prevenção. Nós estamos a anos-luz da prevenção. Nós temos que começar a sensibilizar os pais para que existe um problema, porque os pais não acreditam que existe este problema na sua casa, ok? Portanto, programas de formação para adultos cuidadores, responsabilização das instituições de prevenção, na prevenção, e contratação de profissionais especializados. Nós não podemos ter, por exemplo, em centros, em casas de abrigo, pessoas com 9º ano, sem formação. Não podemos, ao 12º ano, não podemos. E não estou a dizer, isto não é uma questão que eu estou a falar das formações, estou a dizer é que estas crianças que já passaram muitas vezes por cenários de violência doméstica ou outros cenários de violência, têm que ter adultos especializados para trabalhar com elas, têm que compreender o que é trauma. Nós não podemos dizer para alguém, olha, um palmadinho nas costas, já passou, já aconteceu há muito tempo. Não, temos que ter conhecimento em trauma. Portanto, clarificar também os mecanismos de recepção e de denúncia. E já falamos hoje de manhã aqui o Secretário de Estado, que temos que ter políticas públicas centradas na prevenção da violência sexual contra crianças. Alguém conhece aqui o Plano Nacional dos Direitos da Criança? Quem é que conhece? Só aqui, uma mão, 2 mãos, 3, 4, 5 mãos. Ok. Precisamos conhecer mais, não é? E isto é um dever nosso, não é? E quando falamos, acho que quando falhamos todos e todas, não é só uma parte. Portanto, não estava à espera deste slide, mas eu vou muito rapidamente. Quais são os desafios? As pessoas não têm consciência do que é a violência sexual e sobre a sua dimensão e sobre a sua complexidade. Assim, há a inação e há a rejeição da necessidade para a prevenção. Se eu não conheço o problema, eu não percebo, não há uma ligação para alarmismos. Por outro lado,
Nós temos de ter um cuidado em sensibilizar e alertar sem cair nestes alarmismos, ok? Porquê? Porque nós não podemos também, eu percebo muito quando trabalho com pais e mães, a certa altura, quando eu explico, e explico bem e detalhadamente, que é para não deixar ambiguidades, como é que um abusador chega às crianças, eu vejo o sangue a desaparecer das caras dos pais e das mães, não é? É por isso que eu levo bolachas e açúcar para os workshops, que é para levar uma dose de açúcar. Porque a verdade é que quando as pessoas começam a perceber que pode ser o marido, o irmão, a tia, a pessoa com mais confiamos na nossa vida, quem abusa, isto mexe naturalmente com a nossa sensação de segurança. Então o perigo é iminente. E nós também temos de ter o cuidado de informar para agir depois, não é? E não responsabilizar as crianças novamente. Mesmo que bem intencionados. Quando nós explicamos o jogo do semáforo por si só não vale. Não é suficiente. Não é suficiente de todo. Tem que haver um plano à prevenção que possa até incluir esse jogo, que eu pessoalmente até não acho nada útil, mas que tem de estar integrado. A prevenção não se faz num dia, não se faz numa conversa. E agora sim, queria só vos mostrar uma campanha que nós fizemos, tem legendas em inglês, que é de mais de 20 anos. A nossa questão é que costumamos dizer que quando apoiamos um homem adulto, também estamos a apoiar um menino que foi abusado e que nunca teve o apoio. Daí estas duas imagens, não sei se vocês conseguem perceber a distância, são meninos em corpo de homens, ok? E muitas vezes os sobreviventes identificam-se como ainda sou uma criança. Eu posso ter 30, 40, 50 anos, mas quando falo com as outras pessoas, eu sinto-me como uma criança, ok? Não consigo dizer que não consigo ser assertivo, sofro de baixa autoestima, stress pós-traumático complexo, ok? E muitas vezes estes sobreviventes sentem-se como crianças. E para acabar, vou só mostrar aqui a nossa campanha. Não tem som. Filha, o que é que se passa contigo hoje? Nada. Certeza que não se passa nada? Ei, olha para mim. Eu sei que não estás bem. Não sabes. Não fazes ideia. Fala comigo. Outra vez. Sim, outra vez. Insistas, mãe. Filho. A mãe está aqui, vai ficar tudo bem. Pronto. Pronto, mas é tudo cá para fora. Isso. Um homem que foi vítima de violência sexual demora em média mais de 20 anos a partilhar a sua história. 1 em cada 6 homens é vítima de alguma forma de abuso sexual antes dos 18 anos. Nunca é tarde para procurar apoio. Queria só agradecer mais uma vez pelo convite e peço desculpa por ter resvalado uns minutos e estou disponível. Obrigado. Muito obrigada, muito impactante a sua intervenção e este vídeo final, então nem se fala. Há aqui algumas palavras que o Ângelo preferiu e que é importante que ecoem sempre, a questão da responsabilização
da necessidade de formação, necessidade de efetivamente todos, mais uma vez, termos a noção da importância que nós temos no nosso dia-a-dia enquanto agentes de promoção dos direitos e de proteção de todas as crianças e jovens. Eu vou passar a palavra à Lúcia Saraiva, que é a nossa próxima oradora. E a Lúcia Saraiva é advogada, licenciada em Direito pela Universidade Autónoma, já há alguns largos anos, e durante o tempo em que estudava teve a oportunidade de colaborar com o Chapitão como animadora de música, atividade que desempenhou no então Centro de Observação e Ação Social da Bela Vista à Graça, mais conhecido como COAS. Este trabalho era completado como animadora de rua, junto dos chamados, na altura, os meninos de rua, que povoavam os edifícios de volutos, a Estação do Rossio e a Praça do Comércio em Lisboa, onde também se cruzou com o IAC. É advogada desde 93 e, em consequência desta experiência de trabalho com os chamados meninos de rua, acabou por colocar de lado outras expectativas face ao curso, numa área do direito bancário ou outra. A Lúcia foi convidada, como a doutora Dulce já mencionou, para integrar a nossa equipa, para nos apoiar a desenvolver a Justice Initiative em Portugal, e hoje vai falar-nos exatamente sobre o trabalho que temos vindo a desenvolver. Obrigada. Eu vou começar por falar aqui na mesa porque trouxe uma apresentação escrita, que não vou ler, mas vou-me orientar, e depois no fim tenho um PowerPoint sobre legislação. Mas, obrigada, Paula. Eu queria agradecer em primeiro lugar, e tenho que dizer isto, em primeiro lugar eu tenho aqui nesta sala duas pessoas que fizeram parte desta minha opção consistente e manter-me na área da infância e juventude, que é o Sr. Conselheiro Armando Leandro e a doutora Dulce Rocha. No meu percurso, ainda muito jovem, fui encontrando pelo caminho pessoas que me foram dando a certeza que aquilo que já haviam programado para mim na família e que tinha opções já garantidas, nomeadamente na área bancária, sim, era a opção errada para mim, era a opção errada. Comecei como animadora de rua e esta escolha, não tenho dúvida que foi a mais certa para mim. Muito grata por esta oportunidade em representação da Justice Initiative Portugal, projeto no qual colaboro em consequência de um gentil e honroso convite da doutora Dulce Rocha. Eu tenho que avisar que eu hoje tive que pedir emprestado os óculos, esqueci-me. E com uma admiração imensa pelo trabalho desenvolvido pelo IAC há 40 anos, confesso que o projeto Justice Initiative, logo de imediato, assim que o conheci, foi uma lufada de esperança na minha vida profissional e pessoal. Quando trabalhamos anos a fio, seguidos, em situações de miséria humana, intergeracional, sempre imerecida, porque a miséria humana é a violação do direito de toda a pessoa viver uma vida condigna, é fácil ou pode haver momentos em que deixamos de ter esperança. Mas para quem tem dificuldade em se conformar, como é o meu caso, ao fim de 30 anos, a Justice Initiative é uma lufada de ar fresco, uma expressão portuguesa. Um motor de esperança para que, na Europa e em Portugal, se operem mudanças úteis, eficazes, técnicas e humanas. A parte humana tem que estar sempre presente e hoje já ouvimos aqui várias vezes repetir isto. Para uma sociedade comprometida com a justiça, com a defesa dos direitos das vítimas, especialmente quando estamos a falar de crianças ou de adultos vítimas na infância. Toda a mudança desconstrói
e desconforta, mas é fundamental que ela aconteça. Hoje temos o privilégio de poder conhecer a exposição que se inaugura com a arte do Simone Padovani e poder ouvir pessoas tão experientes e tão empenhadas no bem comum, no seu bem pessoal, no meu bem, no vosso bem, nos nossos filhos, nos nossos entes queridos e aqueles que nós não conhecemos e que não podem deixar de sentir esperança. E porque é tão importante esta esperança? Porque se trata de uma questão de saúde e bem-estar da nossa sociedade. Dos meus e os vossos filhos, dos meus e os vossos sobrinhos, dos meus e os nossos entes queridos, de tantas vítimas que não conhecemos, mas que podemos ajudar. Há uma petição que vos peço que assinem, porque será o eco da voz na sociedade civil europeia, apesar de ser uma ponta no iceberg, e que é uma voz que vem dizer: chegou a hora, é agora, não podemos banalizar o mal e deixá-lo avançar como cegos que não querem ver o que se passa nas redes sociais, em nossa casa, à nossa porta. Mas, sobretudo, é importante fazermos ouvir a nossa voz e exigir mudanças, porque o direito das vítimas, na Europa e em Portugal, após 30 anos da resolução da ONU, continua a ser para muitas pessoas uma breve miragem, e até desconhecida. Em pleno século XXI na Europa e em Estados de direito democrático como os europeus, a data da resolução é de 29 de novembro de 1985 e é um texto atual que apela ao tratamento humano das vítimas com compaixão e dignidade, respeito pela pessoa humana. É uma declaração de princípios básicos de justiça relativa às vítimas. Tem 30 anos e pouca gente conhece ou invoca até nos tribunais. Mais tarde, em 2001, a União Europeia criou uma diretiva sobre os direitos das vítimas na Europa. Tinha muito a ver com o espaço Schengen e a possibilidade das pessoas virem a ser vítimas em países diferentes daqueles onde residiam ou de onde eram origem, até a questão do turismo. Depois veio a diretiva dos direitos da vítima em 2012 e que deu origem ao Estatuto da Vítima em Portugal em 2015. Veja-se a delonga no tempo, no reconhecimento de que era necessário um Estatuto da Vítima em Portugal, 30 anos após a declaração dos princípios da ONU. E o que mudou este Estatuto? Há quem diga que quase nada. Na verdade, continua a ser desprezado este texto da lei. Eu estou a sorrir por causa dos meus óculos. São muitos exemplos de como uma lei boa de nada vale se não for bem aplicada. Em Portugal ainda existe o sentimento pequenino de que ser vítima é mau, é um estigma que se deve evitar, não se deve contar. Evitar a palavra que é associada a uma pessoa coitadinha e por isso há que esconder socialmente essa condição para que ninguém saiba que sou ou fui vítima. Um preconceito grave que põe em causa direitos humanos fundamentais, tal como o Ângelo Fernando há bocado dizia. Cria tabus que tiram a saúde das pessoas e da sociedade. Se há vítimas, temos que ajudar. Quem nesta sala nunca foi vítima de algum crime? De assédio, furto, maltrato ou ofensa à sua dignidade? Quem pode garantir que nunca será vítima? E quem deseja ser vítima? Aposto que ninguém. Mas ser vítima é uma realidade europeia que afeta milhões de europeus e milhões de crianças na Europa e no mundo. O crime pode afetar qualquer um de nós aqui presentes e não é uma escolha nossa. Por isso, com esta consciência, temos que nos enfrentar e empenhar em que o acesso à justiça para todas as vítimas seja uma realidade digna. Seja qual for a circunstância, temos que criar uma cultura de respeito, compaixão e dignidade, com base na Declaração de Princípios da ONU de há 30 anos atrás, quando estamos a falar de direitos humanos das vítimas sobreviventes de crimes. As vítimas na Europa ainda não recebem o apoio e proteção adequados, e isto é fruto de um relatório muito recente de fevereiro deste ano.
E se estivermos a falar de crianças e jovens, estamos a falar de um público-alvo especialmente vulnerável, que na condição de serem alvo de crime, veem o seu direito ao desenvolvimento integral e harmonioso violado com consequências muito graves para o seu futuro, por causa do trauma, como falou o Ângelo, e as consequências do trauma. É importante trazer para a nossa linguagem temas sobre sofrimento, dor, lesões, superação, reparação e trauma. Não pode haver tabus nestas conversas. Em casa, na família, entre amigos. Não vão aos TikToks buscar as respostas para estes problemas. É preciso especialistas. Não são os TikToks que ensinam a automutilar-se para deixar de sentir sofrimento, dor, angústia, ansiedade. Tudo ao contrário. O ser humano é corpo e alma. Esta unicidade está sempre presente e o seu equilíbrio é necessário para o nosso bem-estar e saúde pessoal e comunitária. A OMS, em 2022, no seu relatório sobre saúde mental, conclui que saúde mental não significa ausência de doença. Saúde mental é uma parte intrínseca da nossa saúde individual e coletiva e, como tal, do nosso bem-estar. Há necessidade de um olhar transformador para esta questão da saúde mental, sobretudo depois desta questão da pandemia Covid-19. Este relatório de 2022 já vem com muitos dados sobre o impacto da pandemia. No que respeita à saúde mental, é necessário chegar às vítimas com respostas de apoio e justiça que lhes permita viver e não sobreviver. Precisamos de especialistas, como diz o Ângelo. A pessoa humana tem direito a encontrar a felicidade. Quando falamos de vítimas, crianças, falamos de situações violentas e graves, precocemente experimentadas e que nunca deveriam ter acontecido. Nunca. São crime. É nosso dever defender, é nosso dever evitar que aconteça, é nosso dever evitar que se repita, é nosso dever, sempre como adultos, ajudar a reparar o trauma e as dores, as lesões, os sofrimentos que muitas vezes os olhos não veem e os ouvidos não ouvem. Porque é preciso olhar com atenção, mas também é preciso sabermos olhar. Temos que aprender, temos que estudar, temos que continuar o nosso trabalho continuamente, dia a dia, como dizia os dois colegas de mesa. Porque o corpo não esquece. Dr. Bessel van der Kolk tem um livro muito interessante. É fundamental aprofundar as consequências do trauma na vida das vítimas sobreviventes de todo o tipo de violência sexual. Muitos são os casos etiquetados com diagnósticos que nada têm a ver com o problema da pessoa concreta, borderline ou outros problemas. Naturalmente que uma vítima que foi diagnosticada com personalidade borderline, que partilhou comigo que se sentiu profundamente ofendida. Há dificuldade em compreender um diagnóstico deste tipo em relação a uma criança vítima de violência sexual a quem não se deu a oportunidade de reparação em tempo. É chegado o tempo de se investir na investigação e na melhoria da saúde mental pessoal e comunitária. A pandemia ajudou a perceber que isto é uma urgência. Podemos colocar-nos algumas questões como base de partida para uma avaliação empírica. Se eu fosse vítima deste tipo de crime na infância, seria natural a oscilação do humor mesmo na idade adulta? Seria natural ser hipervigilante? Se a vítima tiver flashbacks constantes, será fácil acreditar nas pessoas que a rodeiam? Em que patamar ficaria a tão necessária e sadia vinculação humana que promove a empatia e a confiança no próximo? Qual o impacto deste trauma em futuras relações de intimidade, ambientes escolares ou socioprofissionais, etc.? Se houvesse uma anedota com referências a um ato sexual, como ainda há bocado o Ângelo referiu, e sofresse um ataque de ansiedade, com que rótulos psicossociais passaria a viver no meu ciclo de amigos? Se a vítima visse desvalorizado o acontecimento que a traumatizou, como reagiria no futuro em relação a essas pessoas? Confiaria? E se essa pessoa fosse um juiz, ou uma entidade policial, ou de investigação criminal, denunciaria os factos na polícia ou perante um juiz, ou sugeria que um amigo o fizesse? A mente e o corpo não são uma realidade una. Em matéria de abusos sexuais, é necessário haver consciência e informação específica sobre a nossa atitude e conduta técnica e humana
pois a sanidade mental de cada pessoa passa obrigatoriamente pelo bem-estar do corpo e da mente. Um novo olhar holístico deve ser dedicado às pessoas e por isso surgiu a Estratégia Europeia para os Direitos das Vítimas, que desejava partilhar e que... está ali. E que partilho só para perceber como é tão atual esta questão da Just Initiative e tão atual em Portugal esta matéria. Trata-se de uma estratégia europeia sobre os direitos da vítima 2020-2025. Apesar dos progressos recentes, relatórios da União Europeia dizem e demonstram que as vítimas sobreviventes de crimes ainda não se sentem seguras nos seus direitos na União Europeia, estando as dificuldades de acesso à justiça relacionadas com, sobretudo, falta de informação, como dizia o Ângelo, insuficiente apoio por parte das autoridades, sentimento de falta de proteção, falta de confiança na justiça, uma coisa gravíssima. Outra das causas da falta de recurso à justiça é por ser particularmente desafiante e difícil num processo de crime as vítimas mais vulneráveis, como as crianças, deficientes, idosos, vítimas de tráfico humano, crimes de ódio, de exporem-se a um processo penal, criminal, ou mesmo quando reclamam uma compensação pecuniária pelos olhos mal vistos perante essa situação. Afinal, ela quer uma indenização. A Estratégia Europeia sobre os Direitos das Vítimas, 2025, tem dois pilares essenciais. Empoderamento das vítimas, que é um dos pilares da Just Initiative Portugal também. Necessidade de trabalharmos em conjunto, parceria, Estado, instituições da sociedade civil, famílias e grupos de redes europeias. As 5 prioridades desta estratégia europeia são comunicação eficaz com as vítimas num ambiente de segurança, melhorar o apoio e a proteção das vítimas mais vulneráveis, facilitar o acesso à compensação do dano, lesão, sofrimento, maior cooperação entre os atores mais importantes do processo, informados e devidamente especializados, realçar a dimensão internacional dos direitos das vítimas. A pandemia Covid-19 aumentou a partilha da vida online, aumentou o cibercrime, por exemplo, abusos sexuais online, crime de ódio, bullying, grooming, etc., nomeadamente contra crianças. E é importante, por isso, e nesta estratégia está previsto, darmos sinais de confiança às vítimas, reforçar a informação sobre os seus direitos e dar-lhes voz e apoiar o seu processo de cura. Nesta estratégia inclui-se a cooperação do Estado com a sociedade civil para melhorar e difundir informação e aconselhamento às vítimas, avaliar as suas necessidades concretas, caso a caso, evitar a revitimização durante o processo e treinar os intervenientes no processo sobre linguagem, boas práticas na comunicação, mais atenção e respeito devido às vítimas. A Comissão Europeia prevê apoios específicos para as organizações que apoiam as vítimas, tal como novas políticas que implicam a divulgação de medidas de apoio aos direitos das vítimas no âmbito da saúde, segurança e educação. Reforçar a luta contra os abusos sexuais das crianças é reforçar o direito das crianças vítimas também. Prevê-se o reforço de Child's Houses, um modelo Barnhouse muito divulgado agora na União Europeia, para promover uma justiça restaurativa e preventiva amiga das crianças. Deixo aqui um bom trabalho do IAC, que já me ajudou várias vezes junto de crianças. E uma política específica, também especializada, dirigida à defesa dos direitos das crianças vítimas de violência, abusos e maus-tratos. Reforçar o combate aos abusos sexuais de crianças, definindo novas estratégias para a luta que sejam eficazes, com ações focadas no apoio às crianças vítimas, formação dos cuidadores, famílias e outras pessoas, como já disse aqui o Ângelo, inclui formação específica também para juízes, procuradores, advogados, agentes policiais, outros técnicos que trabalhem diretamente com crianças, para que conheçam e apliquem uma comunicação adequada, baseada na escuta e observação da criança. Reforçar o combate dos abusos sexuais da criança implica que todas as vítimas de exploração sexual
abusos ou assédio, aliciamento, sejam ouvidas e obtenham apoio. Isto está especificamente na estratégia. Que todos os abusadores sejam punidos, que todos sintam a responsabilidade e liberdade de denunciar as suspeitas ou o conhecimento de casos de violência sexual contra crianças. Professor Amos, vamos ao seu encontro. Reforçar o combate dos abusos implica que as vítimas sejam colocadas no centro dos processos penais, que sejam ouvidas e tenham efetivo e reconhecido direito a participar nos processos com respeito de todos os atores do processo e que os seus direitos fundamentais à saúde e bem-estar sejam garantidos. Reforçar o combate aos abusos sexuais de crianças online implica reforçar a legislação em matéria de proteção das crianças na internet, explorar os mais recentes avanços tecnológicos a fim de detectar e limpar, remover materiais de abusos sexuais online e não deixar cair a legislação europeia que está prestes a prescrever e acabar. Necessidade de mudanças legislativas de esperança, que tragam esperança para as vítimas sobreviventes, para que elas apresentem queixa, que denunciem, falem com pessoas da sua confiança sobre o trauma, o sofrimento e a reparação dos danos. Aumentar os prazos de prescrição, responsabilizar os facilitadores e encobridores. Aumentar as molduras penais, em alguns casos acabar com as penas suspensas. Garantir a voz da criança numa justiça amiga, que seja realmente amiga e inspire confiança. Muito obrigada. Muito obrigada, Lúcia. Dado o adiantado da hora, eu vou já passar a palavra à plateia. Com certeza há questões ou comentários a fazer a esta mesa, portanto estamos disponíveis para vos ouvir. Faz favor, teu microfone. Muito boa tarde. A doutora Dulce Rocha já me está a provocar, mas agradeço. Parabéns por este encontro, por este tempo tão importante para criar o pensamento para a defesa da qualidade de vida das crianças e jovens. O meu património prende-se com os direitos das crianças e jovens com deficiência, desde as crianças com deficiência, com autismo, com deficiência visual, com crianças surdas, com crianças e jovens com deficiência intelectual, sem esquecer as paralisias cerebrais e todo esse mundo. E, como não temos tempo, e relativamente ao presidente da Associação Quebrar o Silêncio, Ângelo Fernandes, penso, não, os Fernandes estão aqui a pontificar, mas um primeiro dado é que temos muito mais jovens, crianças, jovens e homens com deficiência do que mulheres. Aliás, na área do autismo, em 4 crianças com autismo, só uma é uma menina. Só uma menina. Na sua experiência, isto é uma matéria que daria um outro seminário. Aliás, em Vilhafranca de Xira, no dia 13 de dezembro, haverá um encontro sobre a violência sexual e as crianças com deficiência. Passa a publicidade. Gostaria que saber se na Quebrar o Silêncio se há património nesta área das crianças e jovens com deficiência, que exigências de formação para estes técnicos e o diálogo com estes pais, porque à partida são considerados seres assexuados. Isso não, ninguém se interessa por isso. E penso e sei que é uma área extremamente crítica e gravosa dos abusos.
pais, irmãos, de cuidadores e tantas coisas. E há tantos sinais evidentes, E eu gostaria de pôr aqui na mesa esse submundo. Estas crianças, estou a pensar nas crianças surdas, com todos os problemas de comunicação. Aliás, 90% das crianças surdas nascem em famílias ouvintes. Imaginam o que é a tragédia da não comunicação. Não é só com crianças com autismo, nem crianças com deficiência intelectual. E volto a repetir, crianças com deficiência. Eu tenho muita pena, mas estou na academia e não posso com a expressão deficientes. Vem na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Aliás, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que Portugal assinou em 2009, tem uma área muito extensa de defesa das crianças neste campo da violência. Muito obrigado pelo vosso cuidado. Obrigado pelo comentário. Há aqui questões... Nós defendemos bastante as questões de respostas especializadas, porque determinados grupos têm determinadas características e necessidades, e nós temos que ir ao encontro dessas necessidades. E sabemos que, por exemplo, crianças com deficiência são mais vulneráveis, têm especificidades diferentes, muitas vezes porque estão dependentes do cuidado de outras pessoas, que não necessariamente até da própria família, e por aí também podem ser vítimas sem saberem que o são, ou não têm os mecanismos também para denunciar ou para partilhar, e quando têm, tal como as outras crianças, podem não ser ouvidas, ou as partilhas não são identificadas como tal, não são reconhecidas, são ignoradas. Quando falo também das crianças com deficiência, falo das crianças institucionalizadas. Há estudos que indicam que as crianças institucionalizadas têm mais de 60% de virem ser vítimas de violência sexual. Falo das crianças LGBTI, pronto, falo de diferentes grupos, porque aí nós defendemos mesmo que a especialização nas matérias é importante. Da nossa parte, aquilo que nos chega até nós, tivemos já casos de homens ou rapazes com algum tipo de deficiência que foram vítimas exatamente porque o abusador aproveitou-se, digamos, dessas vulnerabilidades. E só falando das vulnerabilidades, importa dizer que aquilo que é vulnerável para uma pessoa não quer dizer que seja vulnerável para outra. Ou seja, por exemplo, a orientação sexual não é uma vulnerabilidade, mas numa casa onde, por exemplo, a família não explore as questões da sexualidade, que seja uma casa punitiva, não é? Para essa criança, se calhar, se for uma orientação sexual diferente, para o abusador vai explorar como uma vulnerabilidade. Pronto, a vulnerabilidade é a falta de educação e de espaço. Com as crianças com deficiência, realmente às vezes pode ser. E eu lembro de um caso que uma criança, um jovem com deficiência, foi abusado no local de trabalho por um colega que era o seu supervisor. Não é? Portanto, ele tinha uma relação assimétrica, uma relação de poder, uma relação de responsabilidade, e que estava integrado no mercado de trabalho, naqueles programas que existem, como deve conhecer, e que, felizmente, tinha uma família atenta, e o jovem partilhou e foi escutado. Mas muitos outros casos não é isso. E queria agradecer pelo trabalho que não só faz, mas também por ter trazido esta questão para a mesa, que daria só por si próprio outro tema. E dia 13 de dezembro vou pesquisar, que gostaria de estar presente. Obrigado. Temos mais um... Oh, Matilde, desculpa. Vai só o comissário Trajano. Obrigado, Comissário Trajano Martins, do Porto Maia. Desde já também agradecer por este encontro maravilhoso, por leitores maravilhosos, convidados maravilhosos. Valeu a pena a viagem. Está a valer a pena a viagem, ainda vamos estar na parte da tarde. Eu gostaria de perguntar ao professor Amos, não vou praticar aqui o meu inglês, porque sei que há o tradutor, mas também para o Ângelo Fernandes, se for ainda possível, sobre... E a pergunta é uma pergunta e ao conselho. Apesar do contexto americano ser muito diferente do português, mas na questão da violência de uma criança deve ser universal em todas as comunidades no mundo onde ocorrem estes crimes sexuais hediondos. Como sensibilizar a agirem juntos as comunidades a não terem medo e medo da burocracia? Eu ouvi aqui alguém dizer que quem está dentro do sistema também tem este medo da burocracia, e ela existe e é muita, e que envolve muitas vezes a denúncia
destes crimes, pois denunciar este mal só pode ser mesmo com pessoas com coragem e ousadia de ultrapassarem estes processos burocráticos de serem os denunciantes. As pessoas têm medo da burocracia, muitas vezes perante a denúncia informam que se soubessem que existia tanta burocracia, não o teriam feito. Isto na minha experiência profissional. Eu já passei também por uma situação de enfrentar e denunciar mesmo no meio do sistema e posso-vos dizer que passei, de facto, graves problemas, mas tive ousadia e venci. Então é também um conselho que eu deixo, apesar de querer ouvir a opinião destes nossos maravilhosos preleitores, eu venci e com sucesso. Alguns ficam pelo caminho e acabam estas denúncias por muitas vezes não serem escutadas e as nossas crianças continuam a sofrer. Como a doutora disse muito bem, é uma ponta do iceberg, mas no meio de um deserto há sempre um pequeno oásis e que nós sejamos todos, os que estamos pelo menos aqui presentes, possamos levar a mensagem. Eu pelo menos vou levar para o Porto, está bem? So you won't try your English, I won't try my Portuguese. In the United States, one of the critical issues is due process. So when someone complains against the teacher, the immediate response is, more often than not, how do we protect the teacher? I don't know about in Portugal, but teacher unions in the United States are a significant roadblock. There are different models out there. One is perhaps to increase the number of anonymous reports as a way to work around. There are teachers who feel uncomfortable reporting on a colleague. But I think one of the most important issues in this entire conversation is rule number one is to believe the child. Because more often than not, having interviewed people who as children were assaulted, I don't interview children, I interviewed adults who were assaulted. And the first thing they tell you is nobody believed me. And they run into that time after time after time again. The school unions present, as I say, a roadblock. There is an increasing recognition that when kids are coming forward, they're actually speaking the truth. It is important, on the other hand, to protect teachers because there's nothing worse than a wrongful accusation. It's career destroying. On the other hand, again, not to sound like a lawyer, but there's a need to strike a balance because at the moment, if you ask me, we have an imbalance favoring the protected teacher, but I want to emphasize something. I interviewed principals off the record because principals won't talk to me on the record. Principals will tell me, again, I don't know about here in Portugal, but there are three things. One, in America, teachers are leaving the teaching profession in droves. There's a mass exodus of teachers, as a result of which principals will literally do anything to keep a teacher. Two, again, I don't know about here in Portugal, schools are graded by the test scores of their children, of the students. And more often than not, the teacher who is abusive is also an excellent teacher. He is the beloved, or she is the beloved teacher who gets great scores for the students, and the teacher, the principal, is willing to look the other way. And the third thing is no principal wants his school, again, in a newspaper, you know, if this were a newspaper, right, above the fold, here, school, blah, blah, blah. No teacher, no principal wants that. So they're willing to look away. The problem is, to your question, sir, is the abusive teacher knows A, B, and C. And he knows, it's not A or B, it's A and B and C, and he knows that the principal will protect him. And the final thing, and with this I'll stop, the relationship between, relationship's the wrong word, but in religious communities where the teacher and the principal belong to the same church, pray at the same place, their kids know their kids, means that they naturally bond and the child is, you know, shoved aside. But to your question, the due process is important, but at the end of the day, for me, nothing is more important than protecting the child. And if that means, you know, doing this to the institution, well, the hell with the institution.
gosto da frontalidade do nosso colega de mesa. I like your honesty and assertiveness. Sim? Ok. Antes de mais, queria agradecer pela partilha individual, antes de mais. E fico contente de ter conseguido ir além. E se precisar de algum medida de apoio, também é bom dizer que existem os serviços para que se for necessário. A burocracia é uma máquina que mata, não é? Em qualquer circunstância, não é? Se pensarmos, sei lá, desde as finanças, IRS, qualquer coisa. Mas eu estava a pensar, se toda a gente aqui na sala sabe, por exemplo, se for vítima de um crime, sei lá, de um cibercrime ou de roubo, o que é que deve fazer, não é? E é a mesma coisa. Eu até costumo, na saúde, perguntar se alguém for vítima de violência sexual, sabe o que é que deve fazer a nível de saúde, não é? Estão, por exemplo, os hospitais preparados para receber uma vítima de violência sexual? E a mesma coisa para as denúncias. Felizmente, a nossa experiência, por exemplo, com a Polícia Judiciária tem sido impecável. Sempre que há denúncias da nossa parte, sempre foram bem encaminhados e bem recebidos, acreditados e por aí fora. O que eu acho, a questão é de fundo, é uma questão macro. As pessoas em geral não estão informadas sobre os seus direitos enquanto vítima, independentemente do crime. O que é que podem fazer? Por exemplo, nós temos casos, por exemplo, de se alguém partilha que foi vítima de violência sexual, seja na saúde ou na polícia ou de questão, e não tiver uma boa recepção, isto não é como ir a um restaurante em que a pessoa diz, olha, desculpe, eu quero falar com outra pessoa, ou chamo o seu gerente. Ninguém vai dizer, por favor, chame o seu colega ou outra gente, porque a sua recepção não foi a melhor. A vítima, muitas vezes, quando é bem recebida, retoma o silêncio e não volta a falar, ou volta a falar daqui a uns anos. Portanto, isso é preciso perceber que nós, mesmo, e nós, volto aqui a referir, temos uma excelente relação e experiência com a Polícia Judiciária. O que importa também referir é que há uma descrença generalizada sobre como as vítimas podem ser recebidas na área da justiça. Portanto, há aqui um trabalho de sensibilização, não é? De clarificação dos mecanismos, onde procurar apoio, onde denunciar. Porque depois nós temos um sistema que é opressor e silenciador, não é? Nós agora, nem vou discutir mais por nós, mas há o caso no SES, de Coimbra, não é? Que temos uma entidade, que é a academia. Quem é que vai falar com um professor orientador? Contra um professor orientador, contra um padre que a comunidade ama e respeita, contra um treinador de futebol que faz carreiras, que pode tornar aquele jovem o próximo Ronaldo, não é? Nós não estamos a falar aqui de uma questão, eu não gostei da forma como a minha colega falou comigo, nós estamos a falar aqui com pessoas com poder, como o nosso colega dizia, que têm uma esfera de influência grande, que as pessoas não suspeitam nunca, e nós, antes de mais chegarmos à burocracia, temos que perceber também como é que o Estado e o sistema protege as vítimas e garante a salvaguarda da sua segurança e bem-estar também. Ja, ich spreche auf Deutsch, meine Frau übersetzt. Eu falo alemão, a esposa traduz. Ich möchte Ihnen vielen Dank für Ihre Interpretation. Ich möchte einfach eines klarstellen, was für mich wichtig ist. Queria agradecer a todos e queria também focar alguns pontos que são muito importantes para mim. Was wir brauchen auf europäischer Ebene ist eine umfassende Lobbyarbeit. Viel Druck, eine große Druck aufbauen, dieses Gesetz auch zu verankern, auch dementsprechend Gehör zu verschaffen. Die juristischen Prozesse, da warne ich davon, die im Vordergrund zu stellen. Das ist für ein Opfer eine unglaubliche Belastung. Ok. Temos que ter atenção que o que deve estar em foco não são os processos judiciais, mas sim a prevenção e todas as medidas que são necessárias antes. Du musst ein bisschen langsam, sonst kann ich nicht folgen, so langsam. Für uns ist wichtig, dass wir auf europäischer Ebene gemeinsam einen Weg suchen und mit der Lobbyarbeit viel Druck aufbauen können. É importante que, conjuntamente, reunamos esforços para que possamos seguir com esta causa.
Jedes Land hat unterschiedliche Opfergruppen. Cada país tem organizações diferentes de vítimas. Bedenken Sie, ein Land wie Portugal und Spanien, Griechenland, ist die Kirche eine Allmachtstellung. Tem que pensar que em países como Portugal e a Espanha, a Igreja tem um grande poder. E isso é um problema e que temos de estar atentos a isso. Bis sich ein Opfer hier outet, das ist gewaltig. Diese obrigkeitshörige Seite ist nach wie vor sehr tief. Até que uma vítima tenha coragem para se expor no nosso país ou num país como a Espanha, é preciso muita coragem, porque todos nós sabemos o poder da Igreja e outras instituições como no nosso país. Darum müssen wir dafür sorgen von der Initiative, dass Transparenz kommt, dass sich die Opfer getrauen, an die Öffentlichkeit zu gehen. Por isso temos que garantir que consigamos que as vítimas tenham coragem para falar e que justiça seja feita. Vielen Dank. Bom, se não houver mais comentários... temos ali uma senhora... Eu sei que estamos todos com vontade de ir almoçar, mas acho que é importante que as pessoas Desculpe, vai ser rápido. Não, eu sou Arlete Castro, sou psicóloga clínica, tenho trabalhado com adultos em situações de trauma por causa de abusos sexuais e abusos de violência durante seu crescimento, desenvolvimento. E eu queria fazer um comentário relativamente ao que os dois, principalmente os dois preletores, disseram sobre a questão de responsabilização da criança. E eu compreendo isso, é preciso ter o cuidado específico às fases de desenvolvimento da criança, mas eu sei que há associações, fundações que têm feito também um trabalho de prevenção, não só com as crianças, com palestras, levando as crianças a um despertamento nas suas diferentes etapas e estádios, não é? Mas também com pais, adultos, professores, educadores. Talvez não sejam associações muito visíveis, mas que têm feito um trabalho de terreno muito importante, que eu queria salientar aqui. Entre elas está a Fundação, uma associação de prevenção ao abuso sexual e proteção à vítima. E é importante salientar porque esse conjunto, talvez uma parceria entre as associações e fundações, seria importante para que esse trabalho fosse mais efetivo e eficaz, né? Eu sou grata pelo que eu ouvi aqui, e é tremendo saber que há um movimento em Portugal olhando para essa necessidade, uma problemática tão visível e que muitas vezes nós passamos desapercebidos. Obrigada. Obrigada. Então, vamos então agora ao nosso almoço, merecido almoço. Pedia que regressássemos às 15 horas para podermos prosseguir com os trabalhos da tarde, mas não sem antes de agradecer à equipa de tradução e intérpretes da AP Portugal, que fizeram um trabalho, do meu ponto de vista, fantástico e que permitiu aqui que todos pudéssemos entender. E também... a doutora Dulce tem um announcement a fazer. A nossa Presidente da Comissão Nacional vai estar às 15. O encerramento ela não poderá. Então, sim, senhora. Então, a doutora Rosário Farmhouse estará connosco às 15 e, portanto, mais uma vez vou pedir o nosso compromisso para estarmos aqui a horas para também podermos ouvi-la. Um agradecimento também ao Dr. Paulo Pinto, que irei renovar ao longo do dia, porque tem feito um trabalho fantástico connosco, Dr. Paulo Pinto da Universidade Lusíada.